existe algo que quase ninguém te contou. E quando você entender isso, sua vida de oração nunca mais será a mesma. Porque o problema não é que você não ora, o problema é como você ora. Você começa bem. Fala o que sente. Tenta se concentrar, mas depois de alguns minutos, as palavras acabam. A mente se distrai, o silêncio pesa e você sente que não saiu do lugar. E aos poucos, sem perceber, a oração vira algo repetitivo, vazio e até cansativo. E é nesse ponto que muitos desistem. Não porque não amam a Deus, mas porque não sabem como permanecer. E foi exatamente isso que John Wesley entendeu de forma profunda. Oração não deve nascer apenas do que você sente. Deve nascer do que Deus já disse. Porque quando você ora seus sentimentos, você depende do seu estado emocional. Mas quando você ora as Escrituras, você se ancora em algo que nunca muda. E isso muda tudo. Agora pensa comigo. Quantas vezes você já ficou sem saber o que dizer em oração? Quantas vezes começou falando e terminou em silêncio? Não aquele silêncio profundo de conexão, mas aquele silêncio vazio, sem direção, sem clareza. E isso gera frustração, porque você quer se conectar, mas não sabe como sustentar. E é aqui que está o segredo que pode destravar tudo. Você não precisa inventar palavras. Você precisa usar a palavra simples, mas poderoso. Porque a Bíblia não foi feita apenas para ser lida, foi feita para ser vivida. E também para ser orada. E quando você entende isso, a oração deixa de ser um esforço e passa a ser um fluxo. Você abre um versículo, lê, e transforma aquilo em conversa com Deus. O Senhor é o meu pastor. Deixa de ser apenas leitura e se torna: Senhor, guia meus passos hoje. Não me deixe faltar direção. Cuida de mim em cada detalhe. E de repente, você não está mais tentando orar. Você está vivendo a oração. E isso elimina um dos maiores bloqueios espirituais, a dúvida. Porque quando você ora baseado no que você acha, sempre existe uma incerteza. Será que Deus está ouvindo? Será que isso está certo? Será que faz sentido? Mas quando você ora a palavra, essa dúvida desaparece. Porque você não está mais falando algo seu. Você está concordando com o que Deus já declarou. E isso gera confiança, gera segurança, gera fé. E fé muda tudo. Porque a fé não nasce do nada, ela nasce da palavra. E quanto mais você declara a palavra, mais sua mente se alinha, mais seu espírito se fortalece, mais sua oração ganha autoridade. E aqui está algo que pode te confrontar. Muitas pessoas oram muito, mas oram fraco. Não por falta de intenção, mas por falta de fundamento. Porque emoção sem verdade não sustenta. Agora imagina o contrário. Uma oração baseada na palavra, mesmo que simples, mesmo que curta, mas alinhada. Isso tem peso, isso tem força, isso tem impacto, porque você não está apenas falando, você está declarando algo eterno. Agora presta atenção nisso, porque aqui está uma virada profunda. Quando você começa a orar as Escrituras, sua dependência emocional diminui. Você não precisa mais sentir algo para continuar. Você não precisa esperar aquele momento perfeito. Você simplesmente abre a palavra e continua, mesmo cansado, mesmo distraído, mesmo sem emoção. E isso cria algo que poucos têm: estabilidade espiritual. Porque sua fé deixa de subir e descer com seu humor e começa a se firmar em algo constante. E isso te sustenta nos dias difíceis, nos dias silenciosos, nos dias em que parece que Deus não está respondendo, porque você não está baseado no que sente, mas no que sabe. E isso muda completamente sua caminhada. Agora deixa eu te levar mais fundo. Porque aqui entra algo que transforma completamente sua prática. Consistência. John Wesley não ensinava apenas a orar a palavra. Ele ensinava a fazer isso todos os dias. Porque o poder não está em um momento isolado. Está na repetição, na constância, na disciplina. E talvez você esteja esperando uma experiência forte, algo extraordinário.
algo que mude tudo de uma vez. Mas a verdade é outra. A transformação real acontece no secreto, no simples, no diário. É quando ninguém vê. É quando parece comum. Mas está construindo algo extraordinário dentro de você. E quanto mais você pratica, mais natural se torna. No início você pensa, se esforça, tenta encaixar, depois flui. Depois você sente falta quando não faz. E é nesse ponto que tudo muda, porque agora você não ora por obrigação. Você ora porque se tornou parte de você. Agora deixa eu te fazer uma pergunta direta e responde com sinceridade. Você quer continuar tendo momentos de oração ou quer viver uma vida de oração constante? Porque existe uma diferença enorme. Momentos passam, vida permanece e tudo começa com uma decisão simples: abrir a palavra e transformar leitura em oração todos os dias, sem exceção, mesmo quando não quiser, mesmo quando não sentir, mesmo quando parecer igual, porque o que você está construindo não é visível no começo, mas é inevitável com o tempo. E se você está entendendo isso agora, escreve aqui nos comentários: eu vou orar a palavra. Escreve isso agora. Isso não é só uma frase. É um posicionamento. E se essa mensagem está abrindo sua mente, então se inscreve no canal e deixa o like, porque isso ajuda essa verdade a alcançar pessoas que estão travadas espiritualmente, sem nem perceber, porque na próxima parte você vai entender algo ainda mais profundo. O que acontece dentro de você quando você começa a declarar a palavra todos os dias, como isso muda sua mente, suas emoções, suas decisões e até o ambiente ao seu redor. E quando você perceber isso, você nunca mais vai querer voltar a orar como antes. Agora deixa eu te mostrar o que realmente começa a acontecer dentro de você quando você decide orar as Escrituras todos os dias. Porque até aqui você entendeu o método, mas o que transforma de verdade é o efeito, e esse efeito não é superficial. Ele começa silencioso, quase imperceptível, mas extremamente poderoso. No início, você ainda vai se distrair, sua mente ainda vai tentar fugir. Pensamentos aleatórios vão aparecer, e você pode até achar que nada está mudando, mas está. Porque toda vez que você volta para a palavra, toda vez que você pega um versículo e transforma em oração, você está treinando sua mente, alinhando seus pensamentos, fortalecendo seu espírito. E isso é construção, é repetição, é formação interna. E aqui está algo que poucos percebem. Sua mente sempre será moldada por aquilo que você repete, seja preocupação, medo, ansiedade ou palavra. Agora pensa comigo. Se durante o dia você repete problemas, sua mente se enche de problema. Se você repete medo, sua mente se enche de medo. Mas se você começa a repetir a palavra de Deus em forma de oração, algo muda completamente. Você começa a pensar diferente, a reagir diferente, a decidir diferente, porque sua mente está sendo reprogramada. E isso não é teoria. É prática espiritual. Foi exatamente assim que John Wesley desenvolveu uma fé estável, não baseada em circunstâncias, mas em convicções. Agora presta atenção nisso. Porque isso aqui pode te impactar profundamente. Quando você ora as Escrituras, você não está apenas falando com Deus. Você está ouvindo Deus enquanto fala. Isso é poderoso. Porque a palavra tem vida, ela não volta vazia, ela trabalha dentro de você, mesmo quando você não percebe. E com o tempo, você começa a sentir algo diferente. Não necessariamente emoção, mas firmeza, clareza, direção. Isso muda a forma como você enfrenta os problemas. Porque antes, você reagia no impulso, na ansiedade, no medo. Agora, existe um filtro, uma pausa, uma consciência. Isso te dá domínio. Agora deixa eu te mostrar algo ainda mais profundo. A palavra que você ora começa a te confrontar. Sim,
confrontar, porque quando você diz, Senhor, guia meus passos, você começa a perceber escolhas erradas. Quando você diz, purifica meu coração, você começa a enxergar atitudes que precisam mudar. Quando você declara, confio em ti, você começa a perceber onde ainda existe medo, e isso gera desconforto, mas também gera crescimento, porque você não está apenas falando palavras bonitas, você está se expondo à verdade, e a verdade transforma. Agora presta atenção nisso. Porque aqui está uma chave que muitos ignoram. Transformação real não acontece só quando você entende algo, acontece quando você pratica constantemente. E é por isso que muita gente ouve, se emociona, concorda, mas não muda, porque não mantém, e sem manutenção, não existe crescimento. Agora imagina o contrário, todos os dias. Mesmo que poucos minutos, você abre a palavra, ora, declara, reflete, dia após dia, sem parar, sem depender de emoção, sem depender de vontade. O que acontece? Você se torna alguém diferente, não de forma instantânea, mas inevitável. E isso é o mais forte, porque não depende de intensidade, depende de continuidade. Agora deixa eu tocar em algo que pode estar acontecendo com você sem perceber. Você pode estar buscando experiências, sensações, momentos fortes, achando que isso define sua espiritualidade. Mas John Wesley alertava exatamente sobre isso. Uma fé baseada só em emoção não se sustenta. Hoje está forte, amanhã desaparece. E isso gera frustração. Mas quando sua oração está fundamentada na palavra, você permanece, mesmo no silêncio, mesmo na ausência de sentimento, mesmo quando nada parece acontecer, porque sua base não mudou. E isso te dá estabilidade. Agora deixa eu te fazer uma pergunta direta. Você quer sentir Deus? Ou quer permanecer com Deus? Porque sentir é momentâneo. Permanecer é construção. E quem aprende a permanecer, vive algo muito mais profundo. Agora presta atenção nisso. Porque isso aqui muda tudo. Quando você começa a orar a palavra com constância, sua autoridade espiritual aumenta. Não no sentido de orgulho, mas de posicionamento. Você deixa de falar com dúvida. E começa a falar com convicção. Você deixa de pedir sem direção e começa a declarar com entendimento. E isso muda até o ambiente ao seu redor. Sua casa, suas decisões, suas atitudes, tudo começa a refletir aquilo que você está construindo internamente. E isso não é exagero, é consequência. Agora aqui vai um alerta importante. Você vai ser tentado a parar. Sim, parar. Sua rotina vai apertar, seu tempo vai encurtar. Distrações vão surgir e você vai pensar, depois eu faço, amanhã eu volto. Hoje não deu. E é assim que muitos perdem o ritmo, não de uma vez, mas aos poucos. E quando percebem, já pararam, mas aqui está a diferença. Quem cresce não negocia esse momento. Protege, prioriza, mantém, mesmo que seja pouco tempo. Mas mantém, e isso preserva tudo. Agora me responde com sinceridade. Você está disposto a sair da oração superficial e entrar em uma vida de oração baseada na palavra? Porque isso exige decisão, exige constância, exige compromisso, mas a recompensa é transformação real. E se você está decidindo isso agora, escreve aqui nos comentários. Eu vou permanecer na palavra. Escreve isso. Isso vai marcar o início de algo novo. E se essa mensagem está te despertando, então se inscreve no canal e deixa o like, porque isso ajuda a levar essa verdade para outras pessoas que também precisam destravar sua vida espiritual. Porque na próxima parte, você vai entender o nível mais profundo disso tudo, quando a palavra deixa de ser algo que você usa e passa a ser algo que vive dentro de você.
Quando sua oração se torna contínua, natural e constante. E quando isso acontece, você não apenas ora melhor, você vive diferente. Agora presta atenção, porque o que você vai entender aqui é o ponto mais profundo de tudo isso. O momento em que a oração deixa de ser algo que você faz e passa a ser algo que você se torna, porque até aqui você aprendeu a abrir a palavra, transformar versículos em oração, manter constância, resistir à falta de vontade. Mas existe um nível acima disso. E é nesse nível que poucos chegam, porque exige permanência, exige continuidade, exige tempo. É quando a palavra deixa de estar apenas nos seus lábios e começa a habitar na sua mente, no seu coração, nas suas decisões. E isso muda tudo, porque agora você não precisa mais pensar muito para orar. A oração flui naturalmente, espontaneamente, quase como uma respiração. Você não depende de um momento específico, de um lugar específico, de uma condição ideal. Você se torna alguém conectado, alguém alinhado, alguém consciente. E isso é poderoso, porque agora sua vida não é dividida entre tempo com Deus e resto do dia. Tudo se torna um só fluxo. Você trabalha e ora. Você anda e ora. Você pensa e a palavra responde dentro de você. E isso não é exagero. Isso é maturidade espiritual. Foi exatamente esse nível que John Wesley buscava constantemente. Não apenas momentos intensos, mas uma vida inteira alinhada com Deus. Agora deixa eu te mostrar algo que pode mudar completamente sua visão. Quando a palavra habita em você, ela começa a te proteger. Sim, proteger. Porque antes, você reagia automaticamente, falava sem pensar, decidia no impulso, mas agora existe um filtro interno. Antes de falar, algo te segura. Antes de decidir, algo te alerta. Antes de errar, algo te direciona. E isso é fruto da palavra viva dentro de você. Não é esforço, é transformação. Agora presta atenção nisso, porque aqui está uma chave muito forte. Quando você vive assim, você não precisa correr atrás de experiências espirituais. Elas acontecem naturalmente, porque você já está conectado. Você não precisa buscar sentir algo. Você já está posicionado e isso tira um peso enorme, porque muita gente vive cansada, tentando sentir, tentando viver algo forte, tentando ter uma experiência. Mas quem vive na palavra, vive constante. E constância é mais poderosa do que intensidade ocasional. Agora deixa eu tocar em algo muito importante, porque isso aqui pode te manter firme ou te fazer voltar atrás. Consistência não é empolgação, é decisão renovada todos os dias. Você não acorda motivado todos os dias. Você não sente vontade todos os dias. Mas você decide todos os dias, e essa decisão, repetida, cria uma identidade, e quando vira identidade, você não negocia mais, você não discute mais, você simplesmente faz. E isso é o que sustenta uma vida espiritual real. Agora me responde com sinceridade. Quantas vezes você já começou algo e parou no meio do caminho? Não porque era impossível, mas porque perdeu o ritmo. E isso acontece com quase todo mundo. Mas aqui está a diferença. Quem cresce, volta rápido. Quem cresce, não deixa um dia virar uma semana. Não deixa uma semana virar um mês. Porque entende o valor daquilo que está construindo. Agora presta atenção nisso. Porque isso aqui pode te livrar de um erro comum. Não espere perfeição. Espere progresso. Porque se você buscar perfeição, você vai se frustrar. Mas se você buscar constância, você vai crescer. Mesmo que devagar. Mesmo que simples, mas constante. E isso vence qualquer intensidade passageira. Agora deixa eu te levar para o momento mais importante. Decisão. Porque depois de tudo isso, você não pode sair igual. Você não pode apenas concordar. Você precisa escolher. Você vai continuar orando quando dá, do jeito que dá, sem direção, sem constância. Ou você vai começar a orar a palavra, todos os dias, mesmo que pouco, mas com intenção, porque essa escolha define seu futuro espiritual.
Simples assim. E se você está decidindo agora mudar isso, escreve aqui nos comentários: eu vivo a palavra. Escreve isso. Isso não é só um comentário, é um marco. É o início de uma nova fase. E se essa mensagem falou com você, então se inscreve no canal e deixa o like, porque isso ajuda a levar essa verdade para outras pessoas que também estão presas em uma vida espiritual superficial. E nunca esqueça disso. Você não precisa de palavras melhores. Você precisa de fundamento. Você não precisa de mais emoção. Você precisa de direção. E quando você ora a palavra, você não ora sozinho. Você ora alinhado com o céu. Isso muda tudo.